Olá pessoal, já estou ao vivo aqui e iniciar os testes antes do horário oficial da live. Já vou aqui convidar o nosso querido amigo Quadros. Opa, Quadros já entrou aqui. Olá Quadros, boa noite. Tem um íconezinho aí perto do botão curtir, que é para você clicar para abrir aqui a webcam para mim. Boa noite aí, Afonso, tudo na paz? Como é que tá aí as coisas? E teu pai? Manda um abraço para ele, hein? Vamos lá. Boa noite, Robin. Lá na nossa página eu vou colocar falando sobre isso, viu, Robin? Hoje a nossa live é falando sobre segurança pública e saúde psíquica, principalmente nesses tempos de pandemia, tá? Com relação a demais projetos, nós vamos colocar lá. E vou fazer até um vídeo explicando isso, viu? Me cobre isso aí depois. Só não fiz hoje esse vídeo porque começou a chover. Pronto. Pessoal, eu tomei por decisão começar 5 minutinhos antes, para que o nosso convidado faça o teste dele lá, se a internet dele tá legal, esses detalhes todos, né? Pré-live. Vamos ver aqui se... Você quer me enviar um áudiozinho que eu envia para mim, que eu envio para ele, explicando o botãozinho verde. Deixa eu ver se ele não vai Não conseguiu não. Então, para a gente adiantar, não perder tempo, faz esse aí, por favor. Áudio? Áudio. É melhor. Peraí, acho que isso vai ser ele que entrou aqui. Não é ele não. Pode mandar. Não é melhor fazer um vídeo. Também agradecer a presença do pessoal que está chegando aqui agora, o Darius. Prazer e satisfação em tê-lo conosco, Darius. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública e sobre saúde psíquica nesses tempos de pandemia, né? Deixa eu ver aqui que é o áudio que ele mandou, Michel. Oi, irmão, me explica aí alguma coisa. Já 2 vezes você falou, o botão achou, eu não estou entendendo por enquanto nada. Onde é que eu tenho que ir para ver se eu acho esse botão? É o básico, o beabá para mim, ok? Vamos lá. Quadros, boa noite. Perto do botão curtir aí, você vai ter que entrar no meu ao vivo, né, para você participar. E perto do botãozinho de curtir, tem um íconezinho verde, parece que tem um desenho de pessoas, ou é de uma, acho que é da webcam, tá? De uma câmerazinha. Você clicando aí, você envia para mim um convite de participar com a sua webcam. Aí eu aceito aqui, carrega, você confirma e a gente bate esse papo. Estou informando aqui ao pessoal que nós abrimos 5 minutinhos antes para justamente fazer esse primeiro teste. Bom, o quadro já está aqui aguardando. Opa, enviou? Não, essa aqui é a Michele. Boa noite, Michele. É verdade, Darius. Na verdade, ninguém gosta de falar sobre assunto polêmico, né, Darius? Sempre fogem e é uma necessidade que a gente vê aí premente. Um dos grandes problemas nacionais de segurança pública. Então muita gente não gosta nem de conversar para não se comprometer, para não perder voto. Mas nossa live hoje aqui com esses convidados, eu não falo sobre campanha política, a gente não fala sobre outros candidatos, a gente, na verdade,
bate um papo com um técnico da área sobre o tema proposto. Boa noite, mestre, seja bem-vinda. Michele, você fez o áudio? Porque Eu fiz um ótimo, porque ele tá tendo dificuldades aqui. Pessoal, acabei de fazer um boa noite Lorico, boa noite Beto, Kleber, Klebinho, boa noite Michele. Acabei de fazer uma chamada de vídeo aqui com ele, ele está entrando agora novamente, já está faltando um minutinho para a nossa live iniciar. E quadros já tá aí, hein? Já tá a postos. Vamos ver se ele entrou aqui. Ainda não. Diz ele que tá carregando um vídeo para ele acessar pelo WhatsApp. Você mandou para mim? Tá carregando. Ah, tá. Já chegou. Pronto. Mais um minutinho e a gente começa. Envia para isso. Ué? É isso aí? Lorico, tá em campanha, né, Lorico? Tá na correria aí. E cada dia, né, Lorico, a gente ouve uma notícia triste de um amigo que parte dessa. Vamos acreditar que para melhor. Sendo Covid ou não, né? É sempre difícil. Boa noite também para o Eduardo Guzmão, o Robson Barreto, amigo que está fora da cidade, mas que está acompanhando Itabuna de perto. E já tem aqui um comentário do Darius, que fala que o segurança é o estado de normalidade que permite o usufruto de direitos, certo, e o cumprimento de deveres. Verdade. Constituindo sua alteração ilegítima uma violação de direitos físicos, básicos, geralmente acompanhados de violência, que produz eventos de insegurança e criminalidade. Olha só, o quadro está aqui, gente. Eu já adicionei ele aqui, a webcam dele. Está chegando aí já, quadro. Convite. Boa noite, Ivan Montenegro. Satisfação tê-lo mais uma vez conosco. Já está adicionando ele. Já está entrando aqui. Já está carregando. Deixa eu saudar aqui o Ivan e saudar aqui o Wellington Menezes, o Wellington Ferraz, garotinho, meu eterno colega de Banco do Brasil, né, garotinho? Que a gente não deixa de ser colega dessa luta dentro do Banco do Brasil. Quadros, estamos adicionando você aqui. Está carregando. Estou aguardando. O Wellington Menezes Ferraz. E o Darius ainda continua, né, dizendo que dever de todos, iniciativa e inicia-se como uma pirâmide, vem do governo federal, estado e depois municipal. Verdade. Quadros, dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp, Quadros, que eu passei um passo a passo aí, junto aqui com a Michele, para você conseguir acessar a nossa sala aqui via webcam. Boa noite, Zé Edmundo. Zé Roberto Conrado. Boa noite, Zé. Como é que tá você, meu irmão? Seja bem-vindo. O quadro já está aqui conosco. Estão aguardando só a liberação da webcam dele. Passei aqui um tutorial para ele e acredito que ele já vai entrar. Hoje o assunto é muito polêmico, hein, gente? Tanto pelo lado da segurança pública, que é um dos temas, e o segundo tema é sobre a saúde psíquica. Na verdade,
Muita gente está abalada aí com relação à pandemia, o Covid-19, que tem causado aí, claro, o fechamento do comércio e implicando aí com relação à saúde financeira das empresas. E se você não é dono de empresa, você é empregado, sofre do mesmo jeito, né? E o Darius continua aqui na sua explanação que a segurança pública não pode ser tratada apenas como medida de violência. Vou continuar lendo aqui. Como medida de vigilância, perdão, e repressiva, mas como um sistema integrado e otimizado envolvendo instrumento de prevenção, coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social. O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano, no tratamento das causas e na reinclusão na sociedade do autor do ilícito. Maravilha, isso mesmo. Abraço, Zé, mais uma vez. Adélio, Adélio entrou no instante, mas Adélcio, fala de Ribeira do Pombal. Grande Adélcio, meu ex-colega de banco econômico, categoria. Emerson Guzmão, mais um primo aqui chegando. Grande abraço para vocês. Quadros, deixa eu ver, Quadros enviou já o convite? Deixa eu ver aqui. Quadros, não, Michele ainda não enviou. Ainda estou aguardando o Quadros. Olha, novamente que entrou um bocado de gente aqui solicitando. Boa noite, Zé Ramos, meu ex-colega também de Banco do Brasil. Estou aguardando só o webcam do nosso convidado. Seja bem-vindo a todos aí. Gente, quando iniciar a live, evidentemente que a gente vai fazer uma edição depois desse corte inicial para não ficar cansativo, mas ela vai estar ao vivo também, tá? Não estou conseguindo falar com o Quadros, Michele. Isaac, boa noite, meu irmão, tudo na paz? Seja bem-vindo. Nossa sala vai se formando. E aqui ainda aguardando a webcam do Quadros. Deixa eu voltar aqui no nome dele e fazer a chamada direta, né? Boa noite. Ele está gravando outro áudio aqui, Michele. Quem quer ouvir? Manda pra mim, escuta aqui. Ele está gravando ainda. Acho que ele está encontrando alguma dificuldade, está me mandando um áudio aqui no WhatsApp. Vamos ver o que é. Isaac, no YouTube a gente coloca depois que encerra a live, tá? Porque a gente prefere fazer o ao vivo por aqui pelo Facebook, que é uma plataforma que um aplicativo que todo mundo tem, né? Eu vou enviar aqui para nossa assistência o áudio do Isaac, do Quadros. Já recebeu aí? Já escutou? Escute aí, para dar rapidez aqui para... Na sequência, o Darius está até participando bastante com a gente aqui agora. O Darius coloca que o objetivo principal de organizar as comunidades e aproximá-las das polícias estaduais, polícia civil, militar e científica, e se vinculam às diretrizes emanadas da Secretaria da da Segurança Pública, médio de órgão específico estadual criado para tal finalidade. Você vê, né, Darius, que a gente tem
responsabilidade dividida aí com relação à segurança pública no âmbito municipal e estadual. Só um segundinho, pessoal. Vai ver que ele está clicando na coisa que você falou. O vídeo tá bem? É. Você falando, explicando. Tá, vem aqui falar do meu. Não tem como. Tá? Aqui não tem. O quadro está com dificuldade só de enviar a webcam. Deixa eu ver se eu consigo enviar, Michele, a webcam para ele aqui. Por aqui. Ele já está na sala. Olha ele aqui, Geraldo, está assistindo. Quadros. Agora eu vou adicioná-lo. Mas não está carregando, tá vendo? Algum deles está aí? Não é ele não, nenhum desses aí. Enquanto isso, vou dar aqui uma boa noite para o pessoal que está chegando. A Geisele, boa noite, Geisele. Zé Carletinge, meu amigo, como é que tá você, meu irmão? Quanto tempo, hein? A gente não se fala. Boa noite, boa noite, boa noite. Talvez ele esteja, Michele, clicando no videozinho que você passou. Em vez de clicar lá no Face. Mandou outro áudio aqui. Oi, menina. Se você estiver me ouvindo, Manda contato eu dele não pra estou mim. conseguindo. Você dá toda aquela instrução e eu vejo que automaticamente vai. Quando eu vou clicar ali, ele já clicou automático e depois eu não sei o que fazer. Pronto, já. Me orienta, porque eu estou voando. Eu estou ouvindo bem Ivan aí e tal, mas não estou conseguindo entrar. Quadro, já estou mandando aqui o seu contato para a nossa equipe. Não estou conseguindo aqui, Michele. Me ajuda aqui. Qual o nome dele? Bota o nome dele. Não sei se- Eu estou clicando aqui, Aqui. ó. Aqui, ó. Não, você vai aqui. Tá bom. E vai na minha janela. Isso, aí você clica. Michele. Fiquei pra Michele. Você vai enviar pra mim, então. Como assim? Você vai na minha janela. Tá. Pronto. Isso, clica. Clica na minha janela. Aqui? Abrir e Pronto. agora você enviar contato aqui no clipe. Aí você vai. Bem mais prático, né? Pronto. Vê se você consegue ligar para ele, fazer a ligação para ele. Paulo Guzmão Lima, poxa, olha aí. Só esse pessoal, a turma boa de Camamu chegando aqui. Muito sol, muita praia ou estão aí na reclusão também, no isolamento social? Forte abraço, Geisele. Muito bem, hoje aqui temos uma plateia muito interessada sobre o tema de hoje, que é segurança pública e saúde psíquica em tempos de pandemia, né? Suzy chegando agora, nosso boa noite para Suzy. E já o quadro já vai estar aqui. A nossa equipe já está entrando em contato com ele, está fazendo uma ligação aqui para ele, para orientar. Opa, o quadro já está aqui. O quadro já apareceu aqui. Pronto. Vou adicionar o quadros agora. Quadros, já está adicionando aí a sua webcam, tá? Se aparecer. Quadros está aqui conosco. Ele chegou! Agora sim! E aí, amigo? Aí, meu irmão, como é que tá você? Está Tudo oficialmente em paz, aberta a live de hoje com quadros que eu vou até pedir, quadros que, além do boa noite que te dou, já temos uma plateia aqui na nossa sala, no nosso ao vivo, para que você faça a sua apresentação, né? Nada melhor que a própria pessoa vai dizer assim, falar sobre suas lutas
Por favor, o tempo é seu aí. Pois é, Ivan, eu recebi com alegria o seu convite de participar aí do seu programa. Muitas pessoas já me conhecem aqui, eu já moro aqui há uns 30 anos. Eu sou Geraldo Quadros, militei durante muito tempo na Secretaria de Segurança Pública da Polícia Militar, inclusive como comandante do batalhão aqui de Itabuna, e desde 30 anos para trás eu comecei as outras atividades, habilitando em outras atividades, e hoje milito mais como psicanalista, sou filósofo também, mas basicamente como psicanalista eu tenho atuado. Nem tanto como gostaria, e me dá prazer, mas tenho atuado também. E diante também, desculpa, eu também sou teólogo, mas eu estou aqui com muito prazer, como eu disse, e à disposição aí para ver na medida em que eu tiver conhecimento do assunto para que a gente possa debater dentro das nossas possibilidades. Ah, que maravilha, o prazer é todo meu. Quadros, e com relação a você já se encontra em aposentadoria, então a sua patente já mudou, né? Você hoje está qualificado com qual patente, Quadros? Na corporação, normalmente quando você aposenta com é uma espécie de uma promoção ao posto seguinte, que é mais em termos de salário, em termos de vencimento. Então, como eu era tenente-coronel, a minha aposentadoria foi com o posto, em termos de salário, de coronel, que é o último cargo da Polícia Militar. Eu Ah, estava aqui em Itabuna. Na realidade, eu me aposentei, antecipei minha aposentadoria porque o comando da corporação queria me levar para Salvador e eu já não tinha mais disposição de trabalhar em Salvador. Aí eu antecipei a minha aposentadoria como tenente-coronel e estou aqui, graças a Deus, até hoje. Ah, que maravilha. Então, em nome de todos os presentes aqui, em nome até, não tenho procuração para isso, mas a minha ousadia me leva a lhe agradecer, Quadros, por todo esse serviço prestado à nossa comunidade itabunense. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui em defesa dos nossos interesses, principalmente os interesses de segurança pública. Eu vou orientar aqui o pessoal, Quadros, com relação ao nosso bate-papo. É um bate-papo entre dois amigos, uma coisa muito leve e saudável, porque eu não me qualifico, porque não sou nenhum repórter formado, apenas um interessado no que se diz a esses temas que sempre são abordados aqui nas nossas lives, mas a gente tem por praxe os 40 primeiros minutos a gente fazer esse bate-papo. O nosso pessoal de apoio aqui vai estar sempre anotando as perguntas, e aí sim, nos 20 minutos finais, a gente começa a responder essas perguntas, que porventura, no decorrer da live, se na sua fala não foram respondidas, a gente dá atenção para esse público também, tá, Quadros? Tranquilo. Bom, então, vamos iniciar. O nosso tema de hoje são dois temas importantes, segurança pública e saúde psíquica, e nós estamos falando aqui com um técnico da área. Muito se preocupa que, mesmo em tempos de pandemia, a gente vê quase que a violência não deu descanso. Esse é o tipo do, entre aspas, comércio que não parou. Está havendo aí assaltos a residências, roubo de motos, de carros, assalto à mão armada, enfim, é um problema crônico que não vem de hoje, não é só da cidade de Itabuna, mas que a gente procura sempre minimizá-las. O que a sociedade civil organizada ou o que o próprio comércio pode fazer em auxílio às instituições e órgãos legalmente constituídos, a gente tem visto sempre essa participação, mas me fala, o que você encontrava na sua época, você ainda percebe que hoje em dia, Quadros, melhorou, se mantém no mesmo nível? Como é que você faz esse balanço aí?
Essa pergunta é muito importante porque, inclusive, eu estava pensando aqui exatamente em fazer uma abordagem nesse aspecto. Eu tive eu, como eu disse, saí um pouco antes do tempo que eu previsto, que era natural, mas para mim foi uma alegria, ter uma felicidade grande, porque a polícia e a segurança pública que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás para trás era uma, e daí para frente até hoje é outra totalmente diferente. Então, naquela época, não tem muito tempo, em termos de tempo e espaço, mas há 30 anos atrás, existia uma diferença muito nítida entre polícia e bandido. Hum. Infelizmente, e não só entre polícia e bandido, um dos motivos disso foi o surgimento e a intensificação da questão das drogas. Então, a partir do momento em que as drogas começaram a se impor, vamos dizer, colocar esse termo, aí as coisas mudaram totalmente. O marginal, o meliante, o cara fora da sociedade, ele tinha respeito pela polícia naquela época. Então, eu tive esse privilégio de, quando lutava contra os bandidos, nós tivemos aqui, inclusive, uma época que teve algum, me lembro bem, não sei quem, Requeijão, Nego Bem, não sei o que lá e tal, todos eles tinham medo da polícia. A partir da droga, a coisa ficou totalmente diferente. Então, os policiais, meus companheiros que hoje estão trabalhando, ou que continuaram trabalhando, têm esse adicional de perigosidade muito maior do que o que eu tinha na minha época. Então, às vezes, alguns amigos dizem, na sua época era melhor, mas esse detalhe é fundamental. Com o surgimento e a proliferação exagerada das drogas, e do crack, principalmente, posteriormente, aí as coisas pioraram muito. Então, quanto à questão do coronavírus, como você fez a colocação, infelizmente, realmente, né, a gente não podia pensar que os marginais iam se recolher, principalmente agora que eles estão muito mais ousados. Eles estão ousados não porque algum outro fator, eles estão ousados porque, com a droga, eles perdem da sua, e aí entra um pouco a questão da psique humana, ou da psique humana, com as drogas eles perdem os freios em termos de sociedade, em termos de organização social, e aí vai tudo para o beleléu. Então, nesse aspecto, eu me considero um cara muito privilegiado por ter, quando trabalhava com a polícia, lidado com marginais que eram os mesmos marginais, mas eles não tinham esse aumento de periculosidade que foi proporcionado com o surgimento das drogas. Então, cada vez mais que se discute aí a legalização das drogas, a sociedade se sente assim com o risco aumentado, né? Porque a utilização que muitos defendem ser para poder um prazer individual, mas pode gerar um risco social muito grande, não é isso? Pois é, agora, isso aí essa colocação que você fez é uma colocação um pouco mais complexa, porque a questão da marginalidade e da letalidade, e que tem concorrido direto para essa ameliância, vamos dizer assim, é por conta de que os que defendem a legalização da droga, que eu sou contra, eles dizem que isso ocorre porque fica na mão dos bandidos a distribuição das drogas. Como a nossa sociedade, grande parte, é usuária, está conosco conversando, mas é usuária, e pensa que não está fazendo mal nenhum, mas ela está alimentando o tráfego. Então, as pessoas que defendem a legalização da droga, elas acham que, se for permitida, se for vendida legalmente em farmácias e outros estabelecimentos, que diminuiria essa influência ou esse poder do tráfico. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso na minha humilde interpretação e visão a respeito, porque independentemente do tráfico, independentemente de aumentar a marginalidade, mas o estrago
que é proporcionado às pessoas individual, às famílias individual, é muito grande. Não compensa o Estado bancar isso na hipótese, na expectativa de, hipoteticamente, como eu disse, melhorar um pouco a marginalidade. É verdade. E é uma situação em relação à segurança pública, voltando para nós não fugir tanto do tema principal, que deve ser sempre uma ação conjunta, né, Quadros? Porque você precisa que tenha a prefeitura aí envolvida, imbuída para alicerçar as atividades e ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, da agora formada também Guarda Municipal, que acaba se encontrando em momento A ou momento B, na situação também de risco, de confronto com alguns marginais. Então, essa não é só uma preocupação ou uma obrigação que deve se dar ao prefeito da cidade, né? Existe realmente essa necessidade de um trabalho conjunto ou era melhor o prefeito ficar quietinho no seu canto e deixar que as polícias resolvessem? Como é que você nos orienta nesse sentido? Eu penso muito tranquilo sobre esse aspecto. A responsabilidade sobre a segurança pública é de todos, absolutamente de todos. Nós não podemos nunca nos escondermos assim, não, o Estado cuida disso, a Prefeitura cuida disso, a União cuida disso. Eles devem cuidar, sim, porque eles são responsáveis também e os mais responsáveis. Nós os elegemos com o intuito de que eles arrecadem toda a importância dos impostos e coisa que valha para reverter isso em benefício da população, benefício da educação, benefício da segurança, benefício do convívio, da mobilidade social. Então, isso é responsabilidade dos órgãos públicos, dos entes públicos, dos representantes, dos nossos representantes. Infelizmente, nós vemos que é uma lástima, tanto no âmbito municipal, como estadual, e muitas vezes também como no federal. Agora, independentemente de ser fundamental que todos concorramos com a educação, que é fundamental, mas a educação familiar também é fundamental, é muito importante, porque é daí que a célula mata é a família. Infelizmente, algumas ideologias aí querem destruir exatamente a célula máter, que é a família, para provocar o caos geral, para que eles, dividindo, possam realmente governar nesse pandemônio que sobrevive. Mas todos nós somos responsáveis, e aí entra um fator muito importante. Quando a família não se faz presente e não orienta, há uma possibilidade, uma chance muito grande de desequilíbrio psíquico, desequilíbrio mental, desequilíbrio social. É algo realmente muito flagrante. As pessoas perderam a noção de responsabilidade, de respeito. E isso aí, aliado ao consumo exagerado e aberto das drogas, isso aí é um prato pronto para a exclusão social. Nós realmente, os órgãos de segurança pública, eles mantêm no nível relativamente aceitável, mas nós estamos vendo que cada vez mais aumentam os locais onde já tem dificuldade do Estado se fazer presente. Antigamente a gente via isso só no Rio de Janeiro. Acho que a internet dele deve ter caído, pessoal. Como agora ele já está mais prático, com certeza ele vai voltar mais rápido. Acredito que o sinal dele caiu, gente. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. E quero, na verdade, continuar dando boa noite a todos vocês que estão entrando, tá, gente? Não é falta de educação, à medida que vocês vão entrando, eu não posso cumprimentar para não interromper o nosso convidado. E ele já voltou aqui? Já, sim. Geraldo Quadros, falta só enviar a webcam dele. Quadro, estou aguardando só você enviar sua webcam novamente. Deve ter caído aí algum problema de sinal. Já estamos retornando com quadros, sim. Enquanto isso, gente, eu vou aproveitar aqui e dar uma lida
nas mensagens que vocês estão dando, tá? Que é de suma importância. Que o Ivan Montenegro fala que o que é de real responsabilidade do município, nós acabamos de falar sobre isso aí, estamos continuando a falar sobre isso aí, ele vai retornar e vamos falar sobre isso. Quais são os equipamentos públicos disponíveis e a manutenção do sistema cidade contribui para diminuir a criminalidade. Então, tudo isso na sequência, Xará, vou perguntando para ele aqui, tá? Deixa eu ver só se ele retornou. Estou aguardando só Quadros retornar. Infelizmente, e principalmente parece que em dias de chuva, e estamos num período do ano em que se chove muito, a nossa internet fica sempre a desejar, né? Então, estamos aguardando o retorno do Quadros. Já retornou, já enviou o convite. Eu vou aceitar aqui, adicionar o Quadros. Já estou adicionando, o Quadros já está carregando aqui. Basta você aceitar aí. Conectou, retornou meu amigo Quadros, já está de volta aqui. Isso acontece, viu, Quadros? É o fornecimento da internet em nossa região que não aguenta ver chuva. Mas, por favor, Quadros, você estava falando sobre a importância da família nesse contexto de auxílio e com os órgãos competentes para o combate das drogas e, consequentemente, a melhoria na segurança pública. Pois é, então estava falando exatamente sobre isso. A questão da família é fundamental. Então, todos têm que participar e, infelizmente, hoje a gente vê uma degradação muito grande da família. Então, para você ter uma ideia, consideravelmente o número de famílias que tem a mulher como a gestora maior. E isso não é em termos de depreciação da mulher, muito pelo contrário, porque é a mulher, decididamente, quem segura a família, independentemente de qualquer circunstância. Mas a partir do momento quando ela começa a ser a gestora maior do lar, ela forçosamente descuida um pouco disso e passa a ser aquela pessoa que tem que sair para trabalhar e as crianças ficam em casa, vão para a creche. Então, isso tem suas consequências. A gente vai para uma creche que não tem a habilitação necessária, e isso é que infelizmente ocorre direto. E a cabeça das pessoas, nós somos um produto do meio. Nós não somos só um produto do meio. E não é a maior parte, talvez, na minha concepção teológica, essa maior parte que é responsável, que o meio influencia. Nós temos o nosso interior, cada um tem um comando interior, mas o meio ajuda muito e muitas vezes vai despertar na pessoa, no indivíduo, determinadas coisas que poderiam não ser despertadas quando eles estão em determinados meios ruins. E as nossas criancinhas, eu fico horrorizado porque, apesar do Estado, de uma maneira geral, ultimamente tem buscado mais essa proteção, mas a proteção afetiva não existe quase realmente consegue passar alguma coisa para essas criancinhas que não estão recebendo esse tratamento. E são essas criancinhas que fatalmente o tempo não para, como dizia Cazuza, o tempo não para. São essas criancinhas que vão se tornar os jovens, os adultos e os grandes marginais de amanhã. Então a gente vê pessoas de boa formação familiar como dizendo preocupada e surpreendida. Como é que uma pessoa como aquela cometeu um ato tão indigno? Mas se nós formos buscar naquela pessoa, na sua formação, elas não tiveram nada de amor, nada de afeto. Então, são criados quase como animais. Infelizmente, eu fico constrangido em dizer isso, mas isso é que, infelizmente, tem ocorrido aí. E aí vai gerar essa explosão de criminalidade que, infelizmente, nós estamos vendo com pandemia ou sem pandemia aflorando aí diretamente. É verdade. E quando você cita que a família é muito importante nesse conjunto de ações para a melhoria da segurança pública, e aí você citou a assistência social, você citou
a educação. Você deixou bem entendido que o esporte também poderá ser uma outra válvula de escape positiva para tirar. Então, a gente vê que sim, a prefeitura pode contribuir com a grande parcela, organizando suas secretarias nesse sentido. De repente, uma creche em tempo integral, onde se coloque o aluno ali durante o horário que ele não vai estar na escola, né, para que seus pais possam sair para trabalhar. Quando retornar à noite, já retornam passando pelaquela creche ou pela escola, a depender do turno, e levando seus filhos para casa. Né? E com relação também à falta de emprego, tá? Essas oportunidades no mundo do tráfico aparecem assim surpreendentemente gritante, porque oferece condição àquele jovem que deseja ter um tênis ou uma roupa ou um boné de marca, possam ter com mais rapidez do que no trabalho no dia a dia, não sabendo ele que é um caminho sem retorno, né? É praticamente uma atividade que não oferece aposentadoria, dado ao risco de confronto com a polícia, o confronto entre grupos rivais, não é, Quadros? Pois aí eu volto, a tendência é voltar ao foco familiar. Quando eu falei da mulher, a mulher é uma peça fundamental nessa engrenagem. Eu até estava me lembrando agora que a gente vê, é muito sintomático a gente ver todos aqueles jogadores que, principalmente, a gente toma conhecimento quando eles se destacam. Ele vê quando eles vão falar sobre a vida deles, quase todos eles, e eu estou falando isso que você falou sobre esporte também, que é uma grande ferramenta, uma ferramenta importante, mas se vê a maior preocupação daqueles jovens. Ah, eu quero fazer isso para comprar uma casa para minha mãe. Então, por quê? Porque eles tiveram aquele aconchego afetivo do lar. Então, é quase que impossível carregar água numa peneira. Você tentar, depois que esse jovem, de que ele adolescente e adulto, e que não teve nada de formação familiar, de afeto, de amor, de carinho, de responsabilidade principalmente sobre as coisas, né? E responsabilidade sobre as suas, os seus deveres, mas hoje, eles, como você disse, ele quer ter um tênis bacana, porque a televisão hoje está em todos os lares, e agora mais ainda os celulares que acessam o mundo todo, quase ao vivo, né? De modo virtual. Então, o esporte, como você citou, é uma das ferramentas importantes para manter a mente do jovem ativa e voltada para uma situação. Porque quando você, principalmente mais jovem, você fica ocioso dentro de casa, a tendência é você buscar na rua amigos, que por sinal também saíram de casa ociosos, que não têm a proteção, não têm o aconchego, não têm o amor. E eles se reúnem e, infelizmente, há um ditado antigo que diz que a oficina vazia, mente vazia é a oficina do diabo. E realmente as coisas mais têm a tendência muito grande de atrair as pessoas que não estão focadas em determinados objetivos. E esses jovens não têm, um horror que nós assistimos isso. A maioria, uma grande parte pelo menos, não tem objetivo nenhum. Aí ficam presas fáceis, inclusive de gangues marginais, para arrebanharem para o seu lado, para poderem serem mais poderosas. Infelizmente, isso está acontecendo na sociedade. E como eu também falei sobre o esporte, agora vou citar a cultura, porque é uma outra ferramenta que visa formar cidadãos, que visa dar oportunidades. E na nossa terra, graças a Deus aqui, a cultura ela é bastante pujante. Nós temos aqui vários artistas de destaque nacional, mas a gente vê pouco cuidado nesse sentido. Ou seja, Ivan Guzmão, não como uma despesa para uma prefeitura, mas sim como um investimento na qualidade de vida dos seus munícipes. E aí, quando vou lhe passar a palavra, quando se fala de cultura também, eu quero que você volte a dar uma pincelada com relação à educação, porque
existe aquela educação básica e, evidentemente, que existem os degraus. E aí, à medida que esse aluno vai buscando um degrau maior, ele já começa a ter dificuldade com relação à sua formação profissional, à escolha da sua profissão. E depois que escolhe a sua profissão, que cursa faculdade ou universidade, ele bate de frente e está com diploma na mão, aquele canudo bonito, aquela honra para toda a família e para si próprio, mas falta emprego. Então, tanto a educação como a cultura vão dar essa pincelada, como relação e também com relação à falta de emprego, não é, Quadros? São fatores, todos eles em conjunto realmente concorrem decididamente para essa desorganização da sociedade. Então, quando você falou em cultura, a cultura é muito importante. Ela é ao lado da educação, porque cultura é educação, mas ela proporciona muitas vezes que os jovens se despertem para determinadas áreas. Então, é algum que gosta de música, outro de teatro, outro de dançar, né? leitura. Todas essas áreas são importantíssimas para despertar no jovem. A educação é fundamental. Agora, uma coisa precisa ficar muito tranquila na nossa mente. O problema é que nós somos muito parecidos com os animais, nós temos instintos e desenvolvemos nossos instintos, os instintos básicos de alimentação, de preservação, de cuidado próprio, da sexualidade. Os animais todos têm isso também. Nós somos animais, só que nós somos animais racionais. E o diferencial desse racional, que pode ser levado para o mal ou para o bem, eu vou colocar o bem primeiro, para o bem ou para o mal, é a questão do afeto. Então, se você não tiver amor, se você não receber o amor, se você tem dentro de si esse amor, mesmo que você não tenha recebido, isso vai aflorar lá na frente. A gente vê famílias que cada um com um comportamento diferente, no entanto, receberam a mesma educação básica, o mesmo carinho, em tese, receberam. Mas cada um pega seu caminho, porque o que é fundamental na pessoa humana, ou no animal humano, é o seu interior. Agora, ele é muito... Por exemplo, uma criança tem um interior belíssimo, né? Mas ele nunca recebeu nada de amor e tal. Então, essa beleza do seu interior vai aflorar, a menos que ele morra antes, mas vai aflorar fatalmente lá na frente, mesmo que ele não tenha recebido amor. E da mesma forma, uma criança que não tenha um interior, uma pessoa, não vou dizer criança, para não dizer que criança não tem alguma coisa não boa interior, mas a pessoa que o seu interior não seja muito legal, ele pode ter recebido o maior amor possível. Lá na frente ele vai aflorar. Mas o que é fundamental disso é que poderá nunca aflorar. Se ele teve uma boa educação familiar, se a mãe esteve presente, se o pai foi um pai presente, porque nós distinguimos isso na psicanálise, a questão do pai e a mãe, de uma forma muito, muito, quase que linear. A mãe, inicialmente, é meio desorganizada e tal, é permissiva, mas é ela quem dá o aconchego, ela quem segura todo mundo dentro de casa. E o pai apresenta a ordem. O pai é o dono da lei, é o que dá a ordem. E hoje, na nossa sociedade, isso está totalmente desfigurado. O pai não está presente. Com a liberação excessiva da questão da sexualidade, eu não vou dizer assim na minha época, para não ficar parecendo aqui bocó, mas a sexualidade foi exposta abertamente. Então, os homens, muito mal educados como somos, temos uma tendência, um instinto muito grande sexual, então buscávamos só sexo. Então, não tínhamos a opção da sexualidade entre os amigas, entre as meninas daquela época. Hoje tem absolutamente aberto. Então, não se está se procurando mais criar uma família. Eu estou com você hoje, vou ficar aqui uma semana, esse mês, esse ano, não deu certo, parei de gozar, de gostar, então vou procurar outra porque eu achei ali melhor. E não existe aquela necessidade de lutar por uma família. E não tendo a necessidade de lutar por uma família, o homem se manda, é o que a gente está vendo aí. Vai atrás de outras mulheres, não é de família. O homem não está procurando mais fazer uma família hoje. Eu estou acusando mais o homem porque eu posso acusar da minha parte. Eu tenho visto é o instinto matador, né, do homem.
É o instinto, o caçador. Ele sai, ele vai procurar outra. Não, aquela já começou o quê? Começou a chatear, ele procura outra. A mulher é mais reservada, mas está piorando também muito. Então a gente precisa tentar muito. Mas não há uma política pública para incentivar o amor. Na arte, como você falou, na cultura, isso vai aflorar também. Mas isso é um processo lento que, infelizmente, nós recebemos da civilização muito rápido a questão das comunicações. Então, assim como os Estados Unidos, a Europa toda, nós temos iguais a ele praticamente todas as informações, mas a nossa cultura, a nossa formação familiar ainda está muito aquém. E aí nós saímos por aí e, infelizmente, onde ocorrem as maiores, não digo atrocidades, mas as maiores demonstrações de marginalidade, isso sem se considerar nos marginais de alto calibre, né? Que para mim são os piores assassinos, os piores criminosos do país são os criminosos de alto calibre, como se fala de colarinho branco. Políticos, principalmente, pessoas poderosas que se acham acima da lei. Mas, infelizmente, esses caras, eles não pegam a arma e vão para a rua assaltar, porque é muito mais fácil para eles assaltar a sociedade roubando o dinheiro, principalmente o dinheiro público, de que pegar uma arma e sair correndo o risco, inclusive, de ser morto. Então, nós temos, infelizmente, isso, os marginais de derrapado, que são esses que nós temos mais preocupação, porque estão dia a dia na rua, às vezes nos ameaçando, e tem os outros que são muito piores, mas nós não temos medo dele, porque eles estão de paletó, ou com seu carrão bonito, mas faz uma licitação na prefeitura daqui, ou sei lá, de Vitória, ou de onde quer que seja, ou no estado, enquanto alguns prefeitos pagam 10 por uma determinada obra, outros pagam 50, 60, 70. E aí o dinheiro público que deveria ser carreado para dar mais assistência, para manter mais creches, para que as mães, já que não tem a maioria dos pais, dos maridos, já não estão fazendo presente dos pais, para que elas possam deixar com mais segurança uma creche mais habilitada, com mais qualidade, esse dinheiro todo vai desviado, infelizmente tem ido desviado para os políticos em geral, e eu não preciso falar sobre isso porque nós estamos vendo aí a nossa imprensa também participando muito dessa marginalidade de colarinho branco, mas, de qualquer forma, elas informam o quanto o dinheiro da população, o nosso dinheiro, a gente compra 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, nós estamos pagando imposto ali. E esse imposto não está sendo revertido em benefício da população. E não está sendo revertido porque os marginais, os piores marginais, eles ficam com esse dinheiro. Porque se eles não ficassem com esse dinheiro e soubessem melhor administrar, com certeza, principalmente eu estou falando de prefeitura, não estou falando de Estado. Se todas as nossas cidades nós tivéssemos bons administradores, o povo, na hora de votar, precisa disso. Eu não sou político, embora seja de uma família política, mas sei o quanto é fundamental a política, é uma das artes da humanidade. Então, se os nossos prefeitos, os nossos vereadores fiscalizassem os prefeitos, nós teríamos uma situação muito melhor nas nossas cidades. Nós estamos falando de Itabuna, eu tive o privilégio de ser concedido, de receber um título de cidadão itabunense, então eu me considero também Itabuna, 30 e poucos anos atrás recebi esse título, então me considero também, além da minha terra natal, Itajibá, mas me considero também um itabunense. Então, se é em Itajibá, se é em Itabuna, se é em Carabelo, onde eu morei muito tempo também, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, onde eu morei, essas cidades, se os prefeitos têm responsabilidade e são honestos, ou pelo menos bons administradores, nós tínhamos uma sociedade muito melhor, nós tínhamos uma proteção social melhor. Mas, infelizmente, as pessoas são muito populistas e sabem que ganham voto em falar bonito e em dar 1 quilo de feijão para o cara votar nele. Infelizmente, é isso que acontece na sociedade. É verdade, precisamos até auxiliar
essas pessoas a se alfabetizarem mais politicamente para justamente essa grande massa não nos levar para esses caminhos de políticos inescrupulosos. E eu vejo bastante, você citar, Coronel, que a mulher é uma grande base, né, a começar do seu lar. Então, como para mim é o principal pilar na nossa sociedade, a gente vê poucas políticas públicas em benefício delas, tá? Teve um grande avanço com a Lei Maria da Penha, mas voltando até a falar sobre esporte, cultura e a própria educação, quando a gente pensa em esporte, o carro-chefe é futebol, e aí muito mais para os homens que para as mulheres. Quando a gente fala na cultura, é muito mais para um teatro, e aí, claro, se abre portas para as mulheres. Mas você vê pouca promoção para que as mulheres sejam mais contempladas com políticas públicas. E, poxa, justamente as que são o pilar principal da nossa sociedade, na verdade. Então, a gente sente muita falta dessas políticas públicas para as mulheres. Bom, nos estendemos aqui nesse assunto sobre segurança pública. Eu vou abrir aqui mais uma pergunta delicada, porque hoje a sociedade ela foi obrigada a se desarmar, a entregar o que tinha para se defender, e a gente fala, não é só da zona urbana, não, a gente está falando aí sobre a zona rural também, principalmente. E existe aí uma tentativa de se mudar isso, voltar a permitir que o cidadão de bem possa ter uma arma para sua defesa da sua casa, com as devidas imposições que a lei solicita, que a lei pede. Com relação a esse armamento ou desarmamento, Coronel, como é que foi que a sua corporação lá atrás percebeu isso e hoje acompanha essa tentativa de mudança? Olha, não é muito fácil você fazer uma avaliação crítica assim, bem específica lá atrás e agora, porque, na realidade, o desenvolvimento da sociedade ele não muda abruptamente, ele vai mudando aos pouquinhos e tal. Até inicialmente, eu sempre era meio resistente a essa questão da liberação de que as pessoas pudessem ter armas em casa. Não é diferente o ter arma e uma questão de portar arma. Estamos falando em termos de ter arma. Porque, infelizmente, como a gente vem falando, com a quase falência do Estado em termos de segurança pública, os marginais começaram a ficar muito ousados. E eles multiplicaram a ousadia com a questão da droga. Não só da droga em si, que eles usam os seus soldados, entre aspas, para cometerem as arbitrariedades, as bandidagens por aí, mas também pela possibilidade da financeira que representa essa questão das drogas. Então, nós, ultimamente, vemos desbaratando, principalmente ultimamente, tem se desbaratado muitas corporações criminosas, aí, poderosas em termos de dinheiro. Bem organizadas, né, Coronel? Muito bem organizadas e sem limite. Então, enquanto as polícias, né, federal, polícias militares, polícias civis, policiais rodoviários, eles têm de obedecer a um critério legal, os marginais não têm que obedecer coisa nenhuma. E, infelizmente, eles dominam situações. Nosso foco maior é o Rio de Janeiro, que sempre está no foco, dominam cidadeles por lá, e quando a polícia chega, infelizmente, a polícia é tratada como marginal. Por quê? Porque o Estado não está ali presente para dar segurança àquelas pessoas. E as pessoas sabem que quando a polícia sair, eles vão se ver com os marginais. Bom, voltando para o foco da pergunta, hoje em dia eu sou favorável profundamente a que as pessoas se armem. Como assim? Sair arma? Não, tenha em casa, principalmente no rural também, armas. E pedir a Deus, cada uma dessas pessoas, que nunca tenha necessidade de usar.
Porque quando eu digo que eu sou hoje favorável, é no sentido de, psicologicamente, dizer para os marginais, e isso é fatal, isso é fundamental e é assim que é. Se os marginais, hoje, eles têm conhecimento, têm consciência de que tem poucas armas nas residências, às vezes até uma coisa de dois lados, né? Que às vezes eles até também, por saber que tem, podem querer invadir para tomar a arma ou para se armar. Mas a partir do momento que eles tomam conhecimento que determinada residência ou propriedade rural, os seus proprietários, os seus empregados estão armados, eles vão pensar duas vezes. É igual quando você tem um carro na rua e você põe um alarme, o marginal vê, vai assaltar, ele vê que tem um alarme ou que tem uma chave de segurança, coisa que vale, ele vai procurar outro. E encontrando outro que não tem um alarme, ele vai assaltar fatalmente, ou vai roubar, furtar e vai carregar. Então, se você tem uma arma, você já dá um aviso. É como se você pusesse casa protegida por determinada instituição aí paramilitar. Ele já vai ficar mais preocupado. Então, a partir do momento que ele sabe que as armas foram recolhidas, e isso, infelizmente, é uma programação criminosa, doentia, eu só posso imaginar que é de mentes doentes, para que cause esse pandemônio, como eu disse na instante, na sociedade, os marginais se proliferem para depois aparecer uma mão salvadora, um líder mundial que seja distribuindo aí proteção para todos, como acontece entre os animais. Entre os animais, você vê os machos alfa, eles dão proteção, mas só eles é quem mandam. Só eles é quem manda em determinadas circunstâncias. Então, o que essas mentes doentias terríveis querem é isso, é causar essa desorganização social para depois eles chegarem com uma força particular, criarem uma força particular e fazer como faziam as milícias no início, que na realidade a milícia é tal, PCC, Comando Vermelho, é exatamente, botaram o nome de milícia, mas é uma instituição criminosa. Só que no início eles apareceram como ex-policiais, segundo eu acompanhei desde o início, foi quando eu estava saindo da polícia, da ativa, eles se apresentavam como pessoas que iam combater os marginais, que de lá de dentro, que institucionalmente falando, eles não tinham condições de combater das milícias. Chegaram com essa conversa fiada de que iam se organizar porque ia ajudar a sociedade, porque eles iam agir da mesma forma que eles, sem regra social. Mas daí facilmente se converteram em bandidos marginais. Então, o que as pessoas querem é isso. Senão, se nós estivermos armados, nós estaremos um pouco mais protegidos. Então, nessa circunstância, eu, particularmente, só na minha cabeça, entendo que é fundamental que nós possamos nos prevenir para nos armar. Agora, desse marginal perigoso, mas perigoso assim em termos de segurança física, porque o pior marginal ainda continua sendo aquele marginal de colarinho. É verdade, Quadros. Bem, agora, com relação à saúde psíquica, eu volto a lembrar a todos que estão aqui presentes que decidimos, como todas as lives, para que não haja assim, uma interrupção, quando a gente encerrar o bate-papo com o convidado, a gente abre aí a leitura das perguntas, as colocações, que se porventura não forem respondidas no decorrer das explanações do nosso convidado. Então, seguindo a nossa regrinha básica, Quadros, vamos agora falar sobre a saúde psíquica. E em tempo de pandemia, claro, essa agonia, essa depressão, esse desespero, até por conta de que o restante das endemias não pararam, né? Temos aí ainda o surto de dengue, temos o diabetes, enfim, todas as doenças infelizmente maltratadas pelo poder público em todos os tempos. Agora se depara aí com a pandemia
desse nível, desse grau do coronavírus. E com relação aos seus pacientes, evidentemente, diante do que você pode nos explanar, como é que está a cabeça do pessoal, Padre? Como é que está a aceitação dessa falta de atenção do poder público, desse desespero até imposto aí pelos canais televisivos, de rádio, jornais? Na realidade, eu não estou com nenhum paciente agora com essa questão dessa pandemia, dessa Covid, especificamente dessa Covid, que realmente era uma gripinha, um espirro, como a gente pensava, e na realidade foi um grande desastre para toda a humanidade. Não todos pensavam assim. Inclusive, vejo alguém criticando aí o presidente. Eu devo falar até que eu não fui eleitor dele, mas hoje até estou torcendo por ele, óbvio. Não fui eleitor dele, porque acho ele meio doido, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu, um doido ali. Infelizmente aconteceu isso. Mas antes um pouco também nós vimos aquele médico famoso, o Drauzio Varela, dizer exatamente a mesma coisa que o presidente falava, que não, isso é uma gripinha, não sei o que lá, nada. Depois ele foi e corrigiu na televisão. Então ninguém esperava que esse vírus mortal, esse vírus terrível chinês, que ele viesse a causar tantos transtornos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas em relação à mente das pessoas, aí é uma coisa muito mais estrutural. Eu, naturalmente, após começar essa liberação da circulação da mobilidade das pessoas, naturalmente vão aparecer mais pacientes com reflexo. Não que seja por causa do Covid. Não que seja por causa do Covid. O Covid é um desencadeador, é uma gota d'água. Nós temos, psicanaliticamente, um quadro em que, normalmente, as pessoas, a partir de 40, 45 anos, por aí, a média, 45, 40, 50 anos, pode ser bem antes e pode ser depois, mas as pessoas entram em conflitos interiores. E entram em conflitos interiores porque e aí entra o grande diferencial da humanidade. Nós, humanos, nós, pessoas humanas, homens e mulheres, nós somos animais, mas nós temos cognição. Nós não temos só instinto, nós temos instinto, mas nós temos uma afetividade emocional diferente dos animais. Então, é muito difícil ser pessoa, viver é muito difícil. E as pessoas pensam que sabem viver. Todo mundo acha que sabe viver. Expert, eu sou assim, é assim que eu sou, por aí vai. As pessoas, para procurarem, quando querem construir uma casa, procuram um arquiteto, um pedreiro. Quando querem se especializar em algum conhecimento, vão buscar uma escola, uma instituição, uma faculdade. Mas todo mundo acha de pronto que sabe viver, que é mestre em vida, em dar aula de vida para todo mundo, e ninguém sabe quem é. Então, nós, E psicanalistas... cuidam mais da vida alheia do que da própria, né, Coronel? E aí, por aí vai coisa pior. Então, nós que cuidamos, ou pelo menos tentamos nos aprimorar nessa área, nós também estamos tateando para mostrar às pessoas que nós temos um componente individual, e eu falei um pouco sobre aquele componente individual, e que todo esse componente precisa de uma organização psíquica. Precisa de uma organização psíquica. Às vezes, nós trazemos da nossa infância, nossa adolescência, uma noção de todo-poderoso, nós podemos tudo, que vem de quando nós olhávamos para nossos pais, e principalmente nosso pai, como aquele cara que era o tchan-tchan-tchan, o bam-bam-bam, o super-homem e tal. E depois a gente não percebe, mas a gente vai vendo que aquele pai é uma pessoa comum igual a outra pessoa. Tem afeto por a gente, vai ter a vida toda, mas é uma pessoa comum. E isso gera reflexões e gera conflitos muito grandes interiores. Então, quando você chega aos 40, 45 anos, em média, e que você está no limiar da vida, começa aquele limiar da vida, embora hoje já esteja um pouco à frente, mas você vai olhando para dentro de você mesmo. E o que você encontra quando você olha para dentro de você mesmo?
Então você fica perdido. Então a maioria das pessoas busca uma religião excelente, excelente. Mas não pode, na minha concepção, e a minha orientação, e a minha visão, não pode se envolver de forma tal para transformar aquilo numa muleta, porque a religião é fundamental, porque ela também cuida de um aspecto transcendente. Nós somos transcendentes. Nós não somos só imanentes, nós estamos só aqui pensando. Porque se tirarem um braço meu, eu vou continuar eu. Duas pernas e o outro braço, eu também. E mais órgãos que pode tirar, eu vou continuar eu mesmo. Então eu não sou apenas aquela imagem que eu transmito, eu sou algo muito mais. E esse algo muito mais, nós temos no interior, na inconsciência, no inconsciente, nós temos essa consciência no inconsciente, inconscientemente, que nós não morremos. A nossa alma é etérea. Né? Então, aí entra a religião. Digo, se você fizer bem, você vai ficar vivo, você vai ser salvo. Se você não fizer, você vai morrer. Então, você pode pegar isso e começar a desenvolver a sua filosofia religiosa pessoal. Buscar a Deus de uma forma tal que lhe permita a liberdade de buscá-lo e não ser mecânico, marionete ou robô de religião tal, que a minha é melhor do que a sua e tal. Essa é uma Fanatismo, necessidade né? que nós temos. É uma necessidade que nós temos de buscar o transcendente, de buscar a divindade, porque nós somos, vamos dizer assim, existe um livro muito famoso, Eram os Deuses Astronautas, nós viemos de outro lugar. E isso aqui não é uma mensagem espírita. Eu sei que muita gente é espírita, respeito, discuto bastante com ele, mas não é sobre essa questão que viemos de outro lugar porque renascemos, não. Nós viemos de outro lugar. A própria Escritura, Bíblia, fala que nós viemos do Jardim do Éden. Antes, no Jardim do Éden, os que estavam lá eram imortais. Os que passaram para fora do Jardim do Éden, que somos nós somos mortais. Nós viemos do Jardim do Éden. Essa é uma concepção de um pouco mais profundidade, que eu não devia nem colocar aqui, porque precisaria de uma explicação mais detalhada. Né? Mas essa questão do Covid, para nós não fugirmos muito do assunto, então fatalmente vai ser um elemento desencadeador, uma gota d'água. Assim, hipoteticamente, como ocorre quando você chega aos 40, 50 anos e se olha para trás e precisa saber quem você é forçado a olhar, se refletir sobre si mesmo, porque você está dentro de casa. Você estava acostumado a se distrair com as coisas do dia a dia, do companheirismo, do trabalho, do baba, nós homens, quando jogávamos baba na nossa época lá do Telebahia ali atrás, e por aí afora. Nós vamos substituindo as nossas atividades e nos envolvemos de tal forma naquilo que perdemos a noção da essência que nós somos. Então, o Covid tem empurrado muita gente para o desespero, para o conflito, para a depressão. E essa depressão, tenham certeza, alguns que estão nos ouvindo, de que ela está ali guardada, estava guardada. É porque você não estava se preparando para se olhar, para se descobrir, para lutar com você mesmo. Não é fácil viver. As pessoas pensam que sabem, mas não é fácil. Nós temos limitações. Nós pensamos que somos eternos. A maior doença que nós temos se chama morte. A gente não percebe isso. A morte que é só uma desculpa. Um acidente, caiu de avião, morreu de Covid. Não, nós temos uma doença fatal, incurável, desde que nascemos. Nós nascemos e nós somos cidadãos para a morte física. Então, nós precisamos preparar nosso espírito, nossa alma, para que tenhamos consciência disso e não fiquemos... Aliás, a Bíblia fala uma coisa muito importante. Diz, aquele que não sofre as suas... Ela fala um termo opróbrio, né? As suas dificuldades na infância, fatalmente terá muita dificuldade na velhice. E quando chegar lá, não vai ter alegria de viver.
Então, nós precisamos nos preparar, ter consciência que nós somos limitados, que nós não podemos tudo. Nós damos um tropeção aqui e ficamos aleijados, damos uma gripe e pegamos Covid. Então, nós somos falíveis, apesar, e essa que é a minha distinção daquela frase do poetinha, como é o nome dele? É Vinícius de Moraes. A vida é arte, ele fala, a vida é arte do encontro, mas existem muitos desencontros. Eu sempre optei, desde quando eu gostava dele, e gosto ainda, mas como adolescente, eu sempre optei pelo contrário. A vida existem muitos desencontros, mas graças a Deus que ela é a arte do encontro. Então, nós precisamos buscar nos conhecer a nós próprios. Essa é a base fundamental de tudo. Buscar nos conhecer a nós próprios. Isso é muito difícil, mas se nós buscarmos, começarmos a fazer isso, nós só teremos prazer nessa descoberta desse ser maravilhoso que nós somos. Apesar de sermos falíveis, isso e aquilo outro, tal, mas Egoístas, nós somos egoístas ao extremo, mas nós somos uma máquina com capacidade de cognição, de intelectual e afeto, que as máquinas e os animais não. Os animais têm afeto, sim, e muito. Mas nós temos uma coisa que excede a questão do instinto. Então, a questão, só para fechar a sua pergunta, a sua colocação, a questão do Covid está refletindo em sossego, em depressões e tal, mas que cada um tenha consciência disso. Não foi por causa do Covid. Sim, por causa do medo da morte. E é isso que está. Nós temos que nos conscientizar que a morte está presente em nossa vida desde quando nascemos. Precisamos enfrentar essa realidade e pararmos um pouco de ter esse desespero pela morte, que ela virá, fatalmente virá. Mas que procuremos andar. Deixa eu fazer mais outra citação aqui de uma belíssima tia que eu tinha. Ela disse assim, olha, meu filho, quando era pequeno, mas você não era nem adolescente antes disso. Ela disse assim, olha, meu filho, quando você nasceu, todos riam e você chorava. Vivas de tal maneira, nunca me esqueço, quando ao morrerdes, todos choram e tu rias. Então, é uma coisa de muita profundidade. Nós precisamos nos Verdade. descobrir, ter consciência que nós somos falíveis, ter consciência que nós somos mortais, para que quando se aproximar isso, e vai fatalmente aproximar, quer seja por uma E chega Covid, rápido, né? E chega rápido, né? e Primeiro, chega a gente não tem rápido, nem, e a gente não tem nem o dia certo, né? Esse dia a gente não não sabe. tem, não tem. Então, que nós estejamos certos disso, que nós somos falíveis, mas que nós somos maravilhosos, nós somos uma maravilha da natureza, mas que nós somos falíveis, e que não tenhamos tanto esse medo da morte, porque ela virá fatalmente. E aí as nossas depressões fatalmente também diminuirão gradativamente na medida que nós somos tomando mais conhecimento dessa consciência pessoal. É uma maravilha. Entender que o amor e a caridade vai nos dar o conforto de olhar para trás e ver que quando a prestamos, né, tanto o amor quanto a caridade, nos fez pessoas melhores. Porque são esses valores que eu acho que quando a gente desencarna, quando a gente morre, é que conseguimos levar aos céus, né? Uhum. Coronel, nós batemos mais do que 40 minutos conversando aqui sobre os nossos dois temas, mas eu tenho certeza que o pessoal de nada ficou impaciente, porque agora vamos abrir o momento de observar a participação dos nossos amigos internautas que estão aqui com suas colocações e ou perguntas. Vou até pedir para a Michelle aqui me auxiliar nesse sentido, né, de me passar essas perguntas. Vou tentar voltar aqui um pouquinho. Se eu consigo... mas aqui já passou. Eu não consigo não. Michelle, você olha para mim? Vê aí as perguntas que tem, que eu não estou conseguindo... Basicamente não tem perguntas. O que tem são colocações. Colocações, né? O pessoal participou bastante? Então ótimo. Inclusive, pessoal, ao vivo aqui, até passo para vocês que, ao encerrar a transmissão ao vivo, tanto eu quanto os convidados temos sempre a preocupação de olhar lá os comentários e responder a vocês, tá? E, claro, a minha página está sempre disponível. Creio que o Quadros
com toda a sua, com todo o seu conhecimento e postura moral, vai deixar também aí a sua página disponível para que amigos busquem ou palavra de conforto, ou palavra de explicação, de entendimento, não é isso, Quadros? Aham, tranquilo. Então, tem alguma pergunta, Michele, em destaque aí para... Colocações. Tá? Você me pediu para olhar aí uma... Essa daqui, cadê? Tem só essas aí, o resto Tá. tudo... Bom, então, Quadros, vamos iniciar aqui a fase final, o encerramento da nossa live. Me comprometo a responder até as colocações que aqui foram expostas, para a gente permanecer nesse convívio sadio sobre 2 temas muito importantes para a gente. Esperamos aí que todos tenham a capacidade de analisar as propostas, porque vai começar meio a pandemia, os horários eleitorais, vem aí as eleições, e tudo, vocês estão percebendo que todos os temas que abordamos, tudo se envolve política. Então, que vocês tenham consciência do que vão fazer com o voto, e como o Quadros alertou logo cedo, que tenhamos aí a condição até de debater com algumas pessoas, e se percebermos que essa pessoa precisa de uma alfabetização política, de algum tipo de ensino, que nós a iniciemos nesse sentido, sempre com muito carinho, porque está existindo hoje uma divisão muito grande, a gente percebe, e se traz para o nosso município, Itabuna, que vive extremas necessidades, a gente traz essa guerra, essa briga que é nacional para a nossa cidade, isso não é interessante, a gente não pode se dividir, a cidade melhores, então a gente tem que contribuir nesse sentido, dar os braços para os conterrâneos e a gente fazer uma nova cidade. Então, é só um pequeno alerta aí e aviso que eu passo para os amigos, porque essa plateia aqui muito rica de opinião pode formar aí novos eleitores mais conscientes, e isso que a gente espera. Quadros, por gentileza, suas considerações finais, meu amigo, e só quero te agradecer o tempo que você dispensou para a gente aqui. Pois é, meu amigo, é muito bom quando a gente tem a possibilidade de fazer nossas colocações, porque nós sabemos como a sociedade está carente. A sociedade, de uma maneira geral, está muito carente, mas o final da última participação que eu fiz aquela colocação de que nós somos pessoas extremamente frágeis, débeis, debilitadas, porque nós sabemos que somos pessoas mortais. Nós, quando nascemos, a única certeza que temos é que vamos morrer. Fiz essa colocação dessa nossa fragilidade como pessoa humana. Mas, ao lado disso, muito mais importante, fiz também a colocação de que nós somos fantásticos, nós somos pessoas maravilhosas, nós somos um ser, nós não somos uma engrenagem, nós somos um ser com um potencial inigualável. E isso está muito nos nossos pensamentos. Então, é a questão exatamente da mente, dos nossos pensamentos, que nós precisamos fortalecer. Hoje em dia, nós vemos que a academia, por tudo quanto é lado, na minha época infantil, era educação física. Hoje é academia para tudo quanto é lado. Mas a academia da mente quase que não se vê. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Todos vocês, a questão principalmente também da mulher, não aqui a mulher, como alguns andam querendo fazer aí, né? Querer colocar a mulher numa posição antagonista do homem, muito pelo contrário. Ela, infelizmente, está tomando muito a posição também de gestora, Antagonista, né? de falha do homem. Mas a mulher é muito importante. Basta dizer que todos nós viemos de um ventre materno. E esse ventre materno é reparador, é cuidador. Nós temos que cuidar muito disso. Mas, para não me estender muito, porque senão eu sou meio prolixo até, nós precisamos cuidar da nossa mente.
cuidar da nossa consciência. E mais que isso, nós temos um inconsciente. Tem muita coisa que nós não sabemos que está conosco e está conosco. E é nesse inconsciente que está a maioria da beleza da humanidade, da beleza do humano, da beleza do homem, da beleza da mulher. Descobramos mais, cada vez mais, lutemos para conseguir nos encontrar, nos conhecer melhor, porque fatalmente nós seremos pessoas melhores. E se nós formos pessoas melhores ao nosso redor, nós também vamos espalhar isso. A única solução é essa. Estado não vai lhe dar um caráter moral. Quem vai dar é você, que vai dar a você próprio, primeiramente, e depois você vai também extrair isso ao redor dos seus amigos, das pessoas que convivem com você, para que nós possamos, no conjunto da sociedade, lutarmos não só para inglês ver, como se diz, né? Mas lutarmos mesmo para conseguirmos melhoria para a população. Nós que, graças a Deus, somos uma classe média em termos financeiros, não temos dificuldade de alimentar e de dormir, mas nós sabemos que o nosso irmão, nosso semelhante, está dormindo nas calçadas, está dormindo embriagado, está dormindo drogado. Né? Então, nós não podemos sair como antigamente fazia há muito tempo atrás, né? Na nossa época, não. Encontrar uma pessoa, na época bíblica, vamos dizer assim, né? Esqueci o nome do... pessoa que encontrou o outro, esqueci o nome da parábola agora, né? E nós não podemos sair ajudando todo mundo a parar e trazer para casa da gente. Hoje não se pode mais isso. Mas nós podemos, através de um poder público que está constituído, exigir esse poder público que, com a nossa participação direta e indireta, que cuide mais dessas pessoas, cuide do bem-estar da coletividade. E para que nós tenhamos realmente profundidade disso, nós precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Se nós não gostarmos de nós mesmos, se nós não nos conhecermos, nós estamos perdidos e a sociedade vai com a gente. Então é isso que eu tenho que dizer e esperar que aos pouquinhos essa noção, e você falou nesse instante sobre a questão da cultura, a cultura parte disso. A cultura, a arte principalmente, é uma tentativa de demonstrar de uma forma diferente as coisas que acontecem ao nosso redor para ver se desperta o nosso interior, para buscar a nossa compreensão de cada um, para ficarmos mais tranquilos. E é isso que a sociedade precisa. Essa é a minha palavra última. Bem verdade, coronel. Então, fica com Deus. Né? Obrigado aí pelas palavras de orientação ao nosso público e sua disposição sempre em atender a um chamamento como esse. Muito obrigado mesmo, fica com Deus. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima live. Um abraço, Fábio. Boa noite. Um abração, amigo.